Chegou a hora de comentar os episódios 7 e 8 de Amor e Batatas. Aqui no canal eu já comentei todos os episódios anteriores, e se você não viu, eu vou deixar no card, na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu me diverti bastante com os episódios dessa semana, e agora eu vou comentar aqui o que eu achei. Lá no final do episódio 6, o Baek-ho disse pra Mi-kyun que queria cruzar a linha com ela. E o episódio terminou naquele suspense se ele ia beijar ela, se não ia. Mas agora no episódio 7 a gente já viu que ela foi pra casa dela, porque ficou em dúvida sobre o que era esse tal de cruzar a linha. Falou com a amiga dela, Wonju, e voltou até a casa do Baek-ho. E aquela coisa, no fim das contas eles não se beijaram, mas o Baek-ho contou um pouco sobre o passado dele, que ele foi abandonado pela mãe, passou por um trauma, e é por isso que ele é travado desse jeito, parece um robô. E ele pensa muito pra fazer as coisas, é racional demais, tudo porque ele foi parar num orfanato, se sentia sozinho e não tinha quem ajudasse ele. Então sozinho ele construiu a própria vida. Só que agora as coisas estavam mudando, porque a Mi-kyun estava fazendo ele pensar diferente. E é isso que ele fala pra ela. Eu só acho estranho esse negócio deles ficarem tão enrolados sobre o que um sente pelo outro, como se eles fossem jovenzinhos, adolescentes. Mas eles já têm mais de 30 anos, e pelo menos a Mi-kyun já teve outro namorado que a gente sabe bem que é o Ki-se. Não é a primeira vez que ela gosta de alguém, então eu acho um pouco estranho aí essa forma como eles estão descobrindo que um gosta do outro. Mas olha, a cena legal foi quando a Wonju entendeu o que a Mi-kyun queria dizer sobre cruzar a linha. Só que aí ela vai até o quarto da Mi-kyun, a porta tá fechada, e ela entra pela janela, feito um demônio, um espírito. E óbvio que foi muito engraçado ver a Mi-kyun morrendo de medo sobre aquela coisa que entrou pela janela. Mas esse momento serviu para as duas acertarem as coisas. A Mi-kyun finalmente confessou que tá gostando do Baek-ho pra amiga dela. E agora ela vai ter que contar todos os detalhes sobre tudo o que acontecer pra Wonju. Enquanto isso, a Wonju fala que vai ter que ir até o shopping com a Mi-kyun pra comprar novas calcinhas e sutiã, porque tudo que a Mi-kyun tem na casa dela é trapo velho. E a Wonju continua em cena porque no dia seguinte, antes do Baek-ho sair pro trabalho, ela fica ali na frente da casa dele, fazendo os golpes de artes marciais para intimidar o cara e para ele não passar a Mi-kyun para trás. A Wonju não fala nada, mas eu acho que nessa daí o Baek-ho entendeu tudo que ela queria passar. E dá pra notar que a partir desse dia o Baek-ho mudou realmente. Lá no trabalho ele fala sorridente, principalmente quando tá com a Mi-kyun. Não parece mais aquele robô que a gente viu lá no começo do K-drama. E pela conversa que ele tem com a Mi-kyun lá, a gente entende que o Baek-ho realmente estudou sobre batatas e não tá mais perdido naquele trabalho que ele faz ali no instituto. É engraçado ver o pessoal do trabalho shippando os protagonistas, olhando eles de longe. Tem uma amiga da Mi-kyun que até esquece que aquele dia ali era o aniversário de casamento dela. O pessoal tá esquecendo da vida só pra ficar falando aí dos pombinhos. E o legal é que logo após isso a gente tem aquele encontro da Mi-kyun com o Baek-ho. Eles combinaram de sair pra jantar, mas ela muda de lugar. E tem toda aquela confusão que eles vão parar justamente no local onde a Wonju tinha ido com o namorado dela. E acontece aquela cena muito engraçada quando o Baek-ho acha que a Mi-kyun tinha preparado tudo aquilo para os dois. Aí ele vai ler aquele cartão escrito que ele achou que a Mi-kyun tinha feito para ele. Mas na verdade quem escreveu foi a Wonju, a amiga super saliente da Mi-kyun, e isso quebra o Baek-ho por inteiro. A noite foi estragada, mas eu achei engraçado. Até fiquei pensando, a Mi-kyun vai ter que arranjar algum jeito pra no dia seguinte explicar pro Baek-ho que não foi ela que escreveu aquelas sem vergonhices. Só que a Mi-kyun escolhe o pior lugar possível, que é lá na cozinha do Instituto de Batata. E uma senhorinha supervisora que estava ali agachada na geladeira escuta tudo. Os dois protagonistas até tentam subornar a senhorinha para que ela não conte para ninguém. Leva ginseng e mais um monte de coisa naquele kit para pessoas de terceira idade, eu acho. Só que não adianta muito, porque aquela senhora já espalhou para todo mundo. Tá todo mundo comentando, mandando mensagem, telefonando. Quer dizer, o Instituto de Batata inteiro já tá sabendo do novo casal. Casal que eles já desconfiavam no episódio anterior e agora foi confirmado. E foi tão confirmado que quando a Mi-kyun tentou contar para os amigos dela lá do instituto,
O pessoal nem deixou ela terminar, começou a rir, chamou ela de Cachorrilda, apelido que ela mesma queria ser chamada. E enquanto isso, o Kise, que é o ex-namorado da Mikyun, envia um espião lá pro instituto para saber o que está acontecendo. E óbvio, ele acaba flagrando aquele momento que tá todo mundo no refeitório e de repente chega o Baekho para almoçar junto com a Mikyun, coisa que ele não fazia, ele não tinha costume de ficar com os funcionários. E rola até um convite para eles saírem à noite. Agora, outra cena legal é no dia seguinte, o irmão da Mikyun resolve interrogar o Baekho. Aliás, esse irmão da Mikyun eu nunca comentei o nome dele aqui, é o Hwang Kyun. E esse é aquele momento que vai aproximar esses dois caras, porque o Hwang Kyun tenta colocar o Baekho contra a parede, só que ele acaba sendo ajudado pelo Baekho, que percebe que o Hwang Kyun cuida muito mal daquela hospedaria, gasta demais, tem lucro de menos, e é por isso que o Baekho dá várias dicas de trabalho e de finanças, deixando o Hwang Kyun inteligente e mão fechada. Aí o Hwang Kyun muda, decide que vai começar a cobrar aluguel da irmã dele e da namorada dele. Elas ficam pé da vida e logo descobrem quem foi que mudou o Hwang Kyun. Então as duas vão até a casa do Baekho para reclamar, só que a Mikyun reclama se declarando, elogiando o Baekho, falando que ele é irresistível, que ele tem um maxilar, que não sei o que, diz que nunca mais vai sair com ele. A Eunju também fala que não vai sair com ele, se bem que ela nunca saiu e nem acho que iria sair. E nessa o Hwang Kyun, que ia tentar passar uma noite mais quente ali com a Eunju, acaba sendo chutado por ela. Então tanto ele como o Baekho acabam saindo ali pela noite para afogar as mágoas numa loja de conveniência, que aqui no K-drama ficou conhecido como Nice to MU, e a gente sabe que o nome original dessa rede é Nice to See You, e que por esse nome eu achava que a gente nunca iria ver essa marca aqui no Brasil, mas aqui em São Paulo, lá na Liberdade, já chegou. Eu só não entendi porque que na Coreia faz anos que eles usam o logo novo e por aqui eles continuam com o logo antigo. Talvez porque tem algum desenho entre as letras C e U e assim pareça um pouco menos um palavrão. Mas voltando pro K-drama, o Hwang Kyun tá conversando com o Baekho, ele acaba contando alguns podres da Mikyun do passado. E o bom é que nesse momento o Hwang Kyun acaba aceitando o relacionamento dos protagonistas, só quem não vai ficar muito feliz de saber o que está acontecendo é o Kise, que é o ex-namorado da Mikyun, principalmente agora que ele tem todas as provas que o espião levou para ele, contando tudo que ele viu lá no laboratório de batatas e até mostrando fotos daquela cena no refeitório. E é aí que o Kise fala pra gente que teve algo que aconteceu ali na empresa 6 anos atrás e que acabou afetando a Mikyun, e o responsável por isso foi o Baekho. E por enquanto a gente ainda não tem ideia do que foi, mas provavelmente vai ser aquele probleminha que vai aparecer no próximo episódio e que vai acabar afetando a relação dos protagonistas, como sempre acontece em vários K-dramas. Mas a Mikyun tá nervosa com o Baekho porque ele mudou o irmão dela. Ela não quer saber dele, não quer falar com ele. E aí, como o Baekho é sempre racional, pensa em tudo, não gosta de errar, ele compra ursos de vários tamanhos e vai tocando a campainha na casa dela, mostrando um urso cada vez maior para ver qual convence ela. E ali a gente já conseguiu entender que essa raiva que ela tá tendo é momentânea e muito fraca. O Baekho usa essa tática do ursinho para reconciliação e finalmente rola o primeiro beijo entre os dois, agora que eles realmente estão no relacionamento. Bom, foi um beijo na testa, né? Mas melhor do que nada. Ou um beijo na testa não vale. Assim termina o episódio 7 e eu fico com uma pergunta. Onde foi parar a inquilina que apareceu no episódio anterior? A Hee-jin definitivamente desapareceu. A gente sabe que ela é um espírito livre, tá sempre aqui, sempre ali, mas realmente faz bastante tempo que ela não aparece. Ninguém fala dela, ninguém lembra dela, parece que ela foi esquecida no churrasco, e realmente foi porque eu acho que a última cena que ela apareceu foi naquele churrasco de boas-vindas que ela fez, mas eu vou torcer que ela apareça futuramente porque a personagem é engraçada. Eu tinha gravado sobre o episódio 7 antes de lançar o 8, e não é que logo no início do 8º, a Hee-jin reapareceu do nada, mas não foi nada muito importante. Apenas mostrou ela bebendo com umas amigas e relembrando seu antigo amor, o Kise.
Pelo menos a gente viu que a tática dos ursos do Baek-ho deu certo, e a Mi-kyun ficou se revirando na cama, imaginando como vai ser futuramente quando ela ver o Baek-ho sem camisa, não apenas pela janela. Eu não esperava que a Mi-kyun fosse abandonar o almoço com a melhor amiga e o irmão para ficar com o namorado, mas também não imaginava que a Wonju fosse ficar tão nervosa com isso. Pena que o almoço dos pombinhos foi estragado pela chegada do Park Se ali na pousada, e depois de toda aquela confusão com a Wonju, o Ki-se pediu para conversar com o Baek-ho, e o Baek-ho mostrou que não é burro e disse ter notado o espião que foi mandado lá para o laboratório. Como sempre, o Baek-ho é muito esperto. Muitas coisas foram esclarecidas entre os dois, mas pelo que eu entendi, o Baek-ho ainda não sabe que o Ki-se namorou a Mi-kyun. Namorou e quase casou. E no fim desse dia, a Mi-kyun tentou evitar o Baek-ho, mas mais uma vez ele entendeu tudo. O cara realmente nunca é passado para trás. Até ajudou a vizinha a encontrar aquele bezerro perdido naquela história que acabou não acrescentando muito pro episódio. Mas aí, a Mi-kyun finalmente flagra o irmão com a sua melhor amiga na cama, e ela realmente surtou e ficou super nervosa, porque achava que os dois se viam como irmãos, já que se conheciam desde pequenos. Mas não foi bem assim. Só que eu imaginava que a Mi-kyun não ligava muito pra isso. Parecia que o casal ficava num chove não molha tão aparente que a Mi-kyun não iria ligar se eles ficassem juntos finalmente. Só que o baque foi tão forte que a Mi-kyun sumiu. O Baek-ho foi atrás dela e precisou levar a Mi-kyun para dormir num hotel. E como ele é um cavalheiro, é um gentleman, não se aproveitou daquela situação para ficar junto com a Mi-kyun no hotel aquela noite. Naquele momento, quando o Ki-se chegou na pousada USB, ele disse que a Wonju tinha alguma responsabilidade sobre o término dele com a Mi-kyun, só não falou exatamente o que era. Pelo que parece, a Wonju também tem culpa nesse caso? Quando será que esse passado vai ser revelado? Será que a Mi-kyun e o Baek-ho vão se separar depois disso? Pelo menos no fim do episódio, tanto ela como o Baek-ho vêm lá na sede da empresa o Ki-se abraçando a Hee-jin, e os dois casais finalmente se encontram, cara a cara. O próximo episódio vai mostrar muita confusão, e nas prévias tem uma cena em que tá todo mundo de preto. Será que alguém vai morrer? Só na semana que vem pra gente saber. E como sempre digo, agora é sua vez de me falar o que está achando de Amor e Batatas até agora. O que você espera para os 4 últimos episódios? Esse K-drama vai deixar saudade? Deixe tudo aí nos comentários. E aproveite para dar um like caso tenha gostado do vídeo. E também se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre K-drama como esse. Eu sou o Sérgio Sampa, dorameiro desde 2009, e este é o canal Curtindo Aquele Drama.